Bom dia a todos! Estamos aqui nessa sexta-feira muito linda para mais um dia do nosso estudo em grupo do livro aqui, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. E hoje nós vamos conversar sobre o segundo princípio para a nossa evolução, para o nosso despertar espiritual, tá? Então, como eu venho contando para vocês, no livro ele traz 7 princípios, né? E nós começamos pelo primeiro, que é ali o cuidado com a mente, com os pensamentos, e hoje nós vamos conversar sobre propósito de vida, como identificar aquele fogo, aquela chama que aquece as nossas ações, os nossos movimentos diante da vida. Então, bom dia, Denis, Magali, Dani, Marina, sejam bem-vindas, né? Bem-vindo também. Hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, gente. É tão gostoso esse tema que eu separei mais 2 livros aqui, As 7 Leis Espirituais do Sucesso e Viva a Sua Missão, tá? Um é do Deepak Chopra e o outro é do Bruno Gimenez, que complementam esse princípio que o monge que vendeu sua Ferrari traz, porque é um tema que, assim, nós nos perdemos. A sociedade hoje, o que eu vejo, né, que eu já conversei aqui com vocês, nós entramos num piloto automático, num automatismo e esquecemos do que nos move. Então, muitas vezes a gente faz tudo por obrigação, a gente faz tudo pela necessidade de pagar contas. Eu preciso trabalhar, então eu tô nesse emprego. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cozinhar. Eu preciso estar nesse relacionamento. A gente entrou num viés de obrigação tão grande que a gente se desconectou daquela força, sabe? Daquele propósito que nos move, né? E aqui no livro é interessante porque ele vai falar assim do propósito profissional, né? Então ele traz ali esse olhar do trabalho, do que eu me conecto, porque querendo ou não, o trabalho é onde eu passo aí 9, 10 horas por dia. Então eu tô conectada com o que eu faço. Tem uma chama dentro de mim que me move, né, em relação ao meu trabalho, mas ele também fala de uma forma mais geral, que é o propósito da nossa vida, né? Ele fala assim, o propósito da vida é viver uma vida de propósito, é fazer tudo de propósito. Então eu escolho estar neste casamento, vou cuidar deste casamento de propósito, né? Colocando uma intenção ali. Eu decidi cozinhar hoje, eu vou cozinhar de propósito, eu vou colocar uma intenção naquilo. Então ele vai trazendo esses 2 viés para nós, o propósito de vida, essa missão que nos move, mas também o propósito intencional de estar presente e escolher cada uma das nossas atitudes, né? E eu enxergo que esse tema é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, muito desafiador. Em 2015, quando eu fiz essa transição de carreira, né, eu trabalhava como psicóloga clínica e atuava em empresa, né, durante o dia, eu era CLT, então eu trabalhava numa empresa, na parte de psicologia organizacional, e à noite eu atendia no consultório. Então eu fiz isso por muitos anos. Em 2014 para 2015 eu decidi fazer a transição para me tornar empreendedora, né? E eu lembro que eu comecei a ler sobre esse tal de propósito de vida. E, gente, isso deu um curto-circuito, porque eu comecei a pensar que propósito de vida tinha que ser algo grandioso, que eu tinha que estar conectada a uma missão muito grande. Mas ao longo desses anos, estudando mais sobre propósito, sobre missão de vida, eu fui enxergando que não precisa ser algo grandioso, mas tem que ser algo grande para você, que faça sentido para você. Porque quando a gente tem propósito, a gente se reconecta com a gente mesma, a gente se reconecta com essa chama divina, com o poder pessoal. Lembra que eu falo para vocês muito do poder pessoal que nós temos dentro de nós? Então, quando eu tô conectada com esse propósito, eu ativo a minha força, eu ativo o meu entusiasmo, eu ativo a minha energia, eu ativo a minha força e eu consigo entrar em movimento com mais facilidade, tá? Então deixa eu compartilhar com vocês só a abertura que ele faz, né? Então olha aqui, o propósito da vida é uma vida de propósitos. E olha que bonito esse texto que ele coloca. Aqueles que são verdadeiramente iluminados sabem o que querem da vida, emocional, material, física e espiritual. Prioridades e objetivos claramente definidos para todos os aspectos da sua vida terão o quê? Um papel similar ao do farol, oferecendo orientação e refúgio quando os mares ficarem bravos, né? Então esse... Opa!
esse textinho que ele traz, ele mostra por que é importante ter este propósito. Porque quando a vida tá difícil, quando a gente tem que tomar decisões, se eu sei para onde eu tô indo, se eu enxergo esse farol, se eu enxergo esse norte, eu consigo me direcionar. É igual a gente pensar nos marinheiros mesmo, eles estão lá numa tempestade. Então tá o barco na tempestade. Se ele enxerga a luz que vem do farol, ele sabe exatamente para onde ele tem que ir. Quando a gente tem um sonho muito forte, quando a gente está conectado com os nossos objetivos de vida, a gente sabe para onde ir. E aí cada escolha, desde o que estudar, do que fazer, de como me comportar, cada escolha ela é feita com sabedoria, porque eu sei para onde eu tô indo. Lembra aquele clichê que rolou aqui na internet, né, da Alice no País das Maravilhas? A Alice conversando com o gato, né? E o gato pergunta pra ela, pra onde você quer ir? E ela diz, não sei. E aí ele responde, se você não sabe, qualquer caminho serve. E o que acontece nesse qualquer caminho serve? Quando eu não tô conectada com o meu propósito, eu começo a viver o quê? O caminho dos outros. Essa é, pra mim, gente, como psicóloga e há anos trabalhando com carreira, né, que foi onde eu me especializei, a maior dor hoje do ser humano é que o ser humano não está vivendo os próprios sonhos e está vivendo o sonho imposto pela nossa cultura. Então, pela nossa cultura, nós devemos trabalhar, ser CLT, né, se aposentar, nós devemos casar, ter filhos, fazer uma faculdade. Então, é tanta regra de como a gente deve viver a nossa carreira que nós nos desconectamos do que a gente realmente quer. O que eu tenho visto de pessoas que têm quebrado esse padrão, sabe? E têm se reconectado com a tua força e ousado fazer diferente, escolher um outro caminho, né? Pessoas que às vezes vieram e fizeram faculdade por anos, estudaram, trabalharam naquela área e de repente descobriu o seu talento e fez uma transição, né? A própria Marina, que tá aqui com a gente, né? Nós estudamos juntas, eu acho que ela tem uma história muito bonita, porque a Marina também veio do estudo de RH, do administrativo, e descobriu um talento incrível, por sinal, tá? Um talento criativo ali da questão de mesa posta, né, de você montar um ambiente, da produção das peças para você montar uma mesa, e tá fazendo uma linda transição para empreender, mas vem de um sistema que o quê? A gente tinha ali uma carreira, uma graduação, vai trabalhar numa empresa, então a gente tá se descobrindo. A Carla, que entrou aqui com a gente, tem uma história linda também, porque veio de um viés administrativo, eu preciso ser CLT, eu preciso ser funcionária, honrar os meus pais que sempre foram CLT, que sempre tiveram estabilizados, e descobriu uma paixão da terapia. Mas ser terapeuta é empreender, é se tornar autônomo na tua jornada. Então olha quantas mudanças vão acontecendo quando a gente desperta para esse dom que a gente tem, para esse talento que a gente tem. E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele traz alguns pontos, eu coloquei aqui só em tópicos para eu lembrar, porque o livro é muito intenso, ele traz muitos pilares. E aí ele trouxe um conceito que eu acho sensacional, que é o quê? O que é o nosso propósito? Ele chama de Dharma, né? Ele diz que Dharma, em sânscrito, ele significa propósito de vida. E aí deixa eu compartilhar com vocês, só que no livro ele traz muito pouco sobre o Dharma. Então ele só coloca que todos nós temos um Dharma, que nós temos que descobrir o nosso propósito de vida, e que quando a gente descobre esse propósito de vida, a gente foca nele e a gente ganha essa força, a gente acende o nosso fogo interior. Mas o Deepak Chopra, tá, nesse livro dele, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro bem famoso, a 7ª lei que ele explica universal é a lei do Dharma, tá? Então eu peguei o livro só para complementar o pensamento do Rob Sharma no Monge que Vendeu Sua Ferrari. E olha que sensacional o que ele traz sobre o nosso Dharma, tá? A 7ª lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma, né? E segundo a lei do Dharma, nós assumimos uma forma física para cumprir um propósito de vida. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. Então olha aqui, ele coloca assim, dentro dos 3 componentes, o primeiro movimento da lei do Dharma é encontrar o nosso verdadeiro eu. E para descobrir o nosso verdadeiro eu, o nosso potencial, o nosso fogo interno, nós precisamos entender, olha que sensacional isso, nós precisamos entender que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física.
Nós não somos humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, nós somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Então, eu achei isso de uma sensibilidade espiritual, porque o Dharma é isso. E aí ele vai descrevendo que todos nós, no momento de nascer, nós tivemos ali, nós nos comprometemos com uma missão. Nós nos comprometemos a realizar algo nesta vida, nesta experiência humana, neste planeta, neste momento. Eu, como Karina, me comprometi a realizar uma missão. Você, Dani, Carla, Marina, né, a Magali, a gente se comprometeu. Wellington, você se comprometeu quando você ia nascer. E o que o Robin Sharma, no Monge que Vendeu Sua Ferrari, ele coloca que o segredo da vida é você passar a tua vida procurando descobrir essa missão. Que quando você descobre essa missão, esse Dharma, a tua vida vai fluir. A gente se desconecta porque a gente começa a concentrar e a gente vai acessando toda essa força. E olha aí, completando, né? Olha o que ele completa então da lei do Dharma. Somos seres espirituais vivendo essa experiência terrena. E aí ele coloca assim, né? O segundo componente da lei do Dharma é que devemos expressar o nosso talento singular. Ou seja, todo ser humano tem um talento único, um talento só seu. Ele é único em tua expressão. Isso significa que há uma coisa que você pode fazer e de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra, né? Então ele coloca essa questão do nosso dom, dos nossos talentos, que se eu tenho, né? Então ele coloca assim na lei do Dharma. Isso também com o monge que vendeu sua Ferrari. Nós temos um propósito. Quando você foi nascer, você assumiu uma missão de vida, um propósito de vida, algo que você veio para desempenhar nessa realidade. Só que você, né, nós todos, recebemos um presente de Deus para que a gente consiga desempenhar esta missão. Este presente é o nosso talento, é o nosso dom. É algo único em nós. Mas muitas vezes esse talento é tão simples que a gente não enxerga. Que a gente acha, mas isso é tão pequeno, isso é tão pouco. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de comunicação, né? Eu sempre tive muita facilidade de ensinar, mas por muito tempo eu me desconectei disso, porque eu falava assim, puxa, quantas pessoas têm esse talento? Tem muita gente que sabe ensinar, que ensina melhor do que eu, então eu fui negando esta força. E somente no momento que eu me apropriei desse talento, falei assim, puxa, se Deus me deu uma habilidade tão grande da comunicação, de transmitir uma mensagem, de pegar o conteúdo de um livro, de pegar um conteúdo estudado e transmitir para as pessoas de forma didática, enérgica, de fácil compreensão, por que eu tô negando esse dom? E quando a gente assume o nosso talento, por mais simples que ele seja, né, esse talento começa a acessar e potencializar a nossa missão de vida. Né? Então ele coloca que o nosso propósito da vida inicial tem que ser descobrir o nosso propósito. Só que aí ele entra, deixa eu compartilhar aqui a imagem com vocês. Ele entra no que? Até tá no quarto aqui. Cada um tem a Carla tá colocando aqui, né? Cada um tem uma forma especial de passar isso, né? De passar o conteúdo e que realmente a gente precisa tomar posse. Porque realmente é o que ele coloca na lei do Dharma. Cada um tem uma forma única de expressar o seu talento. Talvez você tenha o talento também da comunicação, mas você o utiliza de uma outra forma, né? Talvez você tenha o talento da cura, né? Quantas pessoas vão lá e tem uma energia tão forte na mão que aplica um reiki num cliente e o cliente sai dali revigorado. Né? A gente precisa trabalhar a criatividade, né? Descobrir o que está dentro de nós, né? E aí, o que ele coloca? Mas que para eu descobrir, tá? Para eu descobrir o que é o meu propósito, eu preciso ter aqui, né, 2 pontos importantes: a introspecção e a mente concentrada, tá? O que ele quer dizer com isso? Ele diz que a gente
precisa, só que aí ele coloca assim, que eu acho muito interessante, né? Ele coloca assim, a gente precisa, mas nós não deveríamos entender como obrigação. Porque se eu entendo que é uma obrigação eu descobrir o meu propósito de vida, isso volta a ser pesado. Então ele coloca que assim, não escolha pensar o teu propósito de vida por obrigação. Ah, porque alguém disse que é importante. Não, você tem que sentir no teu coração de que esse é o caminho, de que esse é o despertar. E se comprometer por vontade própria e não por obrigação. Ah, então eu tenho que descobrir o meu propósito para fluir na vida. Se a gente vai nesse pensamento, fica pesado. E aí, se fica pesado, a gente desiste no meio do caminho. Então, ele coloca que é muito importante nós dedicarmos 10 minutinhos por dia para pensar os nossos propósitos, o nosso sonho. Tá? Isso não só ele, vários e vários autores colocam a importância, gente, de 10 minutos que você para no seu dia para refletir os seus objetivos, para refletir o teu sonho, para mentalizar aquilo que você quer, né? E aí o que ele vai ensinar hoje é um processo de 5 passos para você concentrar aproveitar melhor esses 10 minutos, otimizar esses 10 minutos para despertar o teu fogo interior e despertar o teu propósito. Mas a questão é mente concentrada, fazer um movimento de introspecção. Nós estamos num cenário que a gente olha tudo para fora. A gente tem 10 minutos, eu tenho certeza que todo mundo tem 10 minutos aqui, mas onde a gente gasta? Nas redes sociais. Se você parar para observar, quando você entra na rede social só para olhar o Instagram, por exemplo, você gasta ali 10, 20, 30, 1 hora do seu tempo. Então a importância de se priorizar. Né? Ontem eu estava conversando com a Dani, né, aqui no chat, e a gente conversando muito sobre a nossa rotina. Às vezes a gente tem uma rotina tão corrida, a gente tem aquele monte de atribuição que você começa teu dia e fala, nossa, eu tenho 10 milhões de coisas para fazer. Que horas eu vou arrumar tempo para esses 10 minutos? Se a minha cabeça, se os meus pensamentos estão na minha rotina, nas minhas obrigações. E aí o autor vai colocando isso no livro, né? O Monge que Vendeu Sua Ferrari. É justamente aí que a gente se perde, porque aí a gente entra só na rotina, nas obrigações, né? Nos afazeres, naquela cobrança, no piloto automático, e a gente se desconecta. 10 minutos que eu paro para visualizar, para me conectar com a minha força, né? Faz com que a minha rotina seja mais leve. Então ele vai dando vários exemplos, e aí uma coisa que ele coloca, né, no livro, ele mostra o monge, lembra que o livro é uma ficção ali, né, do Julian, o autor, né, o personagem principal, que ele vai para o Himalaia e ele tá tendo essa experiência, todos esses aprendizados está surgindo do diálogo de um monge do Himalaia, né, de um grande sábio, que está ensinando o Julian, que está ensinando o teu assistente, que escreve o livro para nós, tá? Então ali ele coloca que os sábios contam, né? O sábio fez com ele um grande exercício. O sábio, ele era um grande atirador de arco e flecha. Então ele mirava a longas distâncias, coisas muito pequenas, e ele sempre acertava. E aí ele chama o seu pupilo ali, o Julian, e ele fecha, ele venda os olhos e ele fala, tá bom, agora eu vou acertar numa distância muito pequena, era uma distância de 20 metros, 30 metros, eu vou acertar aquela maçã na árvore. E ele venda os olhos. E aí ele não consegue acertar, ele erra a flecha de uma distância muito, muito grande. E aí ele, em cima dessa metáfora do arco e flecha, ele coloca assim, você nunca vai conseguir acertar aquilo que você não enxerga. Então, se eu não sei o meu propósito, se eu não sei qual é a minha missão, se eu não sei quais são os meus talentos, eu passo despercebida. Eu não consigo observar porque a minha mente não está focada nisso. Quando eu foco todos os dias em me concentrar e descobrir o meu talento, em acalmar os meus pensamentos, a minha mente ela está focada nisso, e esse foco faz com que a minha mente procure soluções. Né? Então a minha mente ela começa a procurar respostas para aquela pergunta que eu estou vivenciando, para aquele movimento que eu estou concentrando os meus pensamentos. Só que aí eu vou dizer mais para vocês, tá? O que acontece quando eu também estou com esses pensamentos concentrados? Também vem uma angústia, tá? Por quê? Porque quando eu estou concentrada em ter ou ser o que eu ainda não sou e o que eu ainda não tenho, ativa em nós aquele sentimento de escassez, de frustração. Ah, eu quero muito, por exemplo, ontem lendo o livro eu fui ativar o meu propósito do meu mochilão, né? Que eu tenho muita vontade de fazer e já venho me programando há um tempo. Mas quando eu começo a pensar, puxa, meu propósito de vida ali, eu tenho muito desejo de viajar o mundo, né?
mas ainda está distante, causa em nós aquela sensação de, pô, que droga, tá tão longe ainda, eu ainda não tenho, eu ainda não vivo esse propósito, tá tão difícil alcançar esse objetivo. Então também é o desafio de quando a gente tá com a mente concentrada nisso. Mas aí o que a gente volta? Para o primeiro princípio que ele traz, da nossa mente ser um grande jardim, um jardim exuberante, um jardim muito belo. Só que se eu deixo essas preocupações, essa angústia tomar conta dos meus pensamentos, é como se eu permitisse que ervas daninhas começassem a consumir o meu jardim, consumir a minha mente. Então, a importância de ter uma mente concentrada não é para a gente olhar para a escassez, mas é para a gente alimentar em nós essa paixão, sabe, combustível para o carro andar? Então, puxa, eu quero muito fazer esse mochilão, puxa, eu quero muito contribuir, puxa, eu quero muito realizar essa conquista. Então, isso vai nos dando força. E aí, quando vem o pensamento de escassez, de puxa, tá tão longe, ainda tá difícil, a gente cuida desse pensamento fazendo o quê? A gratidão, que a gente já aprendeu. Então, ao invés da gente entrar na reclamação e da falta, a gente muda a nossa vibração falando assim, puxa, gratidão, eu tô um dia mais próxima de conseguir meu objetivo. E aí você começa a pensar em tudo que você já alcançou, que tá te aproximando do teu sonho. Né? Porque a gente está mais próximo do nosso sonho cada dia mais, às vezes num ritmo menor, cada um tem o seu ritmo. Lembra lá do exemplo que eu trouxe para vocês das samambaias, das 4 samambaias que eu tenho aqui em casa? Cada uma, elas estão no mesmo lugar, elas têm a mesma quantidade de água, de sol e cada uma está se desenvolvendo no seu tempo, porque cada um tem um tempo do seu despertar, cada um tem um tempo de acessar o seu dharma, o seu potencial, né? Mas aí a gente precisa gerenciar, por isso que o primeiro princípio, gestão dos nossos pensamentos, é tão importante. E aí por isso que na aula 1 ele traz a técnica do coração da rosa, que é uma técnica para você silenciar a tua mente. Porque quando você está ali concentrado observando uma planta, observando uma rosa ou observando algo da natureza, você relaxa os seus pensamentos, você concentra a sua mente em apenas observar aquela planta e desacelera os seus pensamentos de ansiedade, de preocupação. Então são técnicas para a gente desacelerar. E quando a gente desacelera os nossos pensamentos e consegue acalmar a nossa mente, é quando Deus fala com a gente. É quando a gente ouve a nossa intuição. Porque se o mar, né, se o mar tá lá, né, muito agitado, você não consegue ver o que tem dentro dele. Agora observa quando o mar acalma. Tem uma frase budista que eu não lembro exatamente, mas eles dizem assim, que quando o mar tá agitado, você não enxerga a lua refletindo nele. Mas quando o mar acalma, você consegue ver o espelho da lua refletindo no mar. E a nossa mente também. Como a gente está o tempo todo pensando, né, o tempo todo agitado, crises de ansiedade, de preocupação, preocupação com o futuro, preocupação com o que eu tenho que fazer, excesso de rotina, né, essa agitação interna que a gente vive. E eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente agitada também, mas eu aprendi a não deixar esta agitação consumir a minha mente. Eu aprendi a aceitar que eu tenho uma energia muito forte, então hoje para eu meditar, eu consigo sentar, mas eu preciso de exercícios diferentes. Por exemplo, eu medito com uma planta, eu medito numa caminhada, né? Porque se eu ficar ali 1 hora sentada, o meu corpo, por essa agitação, pelo meu perfil ser muito dinâmico, eu ainda tenho esse desafio. Então a gente encontra formas de desacelerar a nossa mente, de nos conectarmos com a nossa intuição. E, gente, digo para vocês, não só por estudo, mas por experiência. Quando eu tomei consciência de que eu podia, de que eu conseguia acalmar a minha mente e me conectar com essa força divina que é ao nosso redor, a minha vida tá mudando de uma forma tão linda e tão rápida que chega a assustar. Mas por quê? Porque a gente começa a se conectar com a intuição. Com essa lei dármica, né? A lei do Dharma, ela é espiritual, ela é algo forte que vem para nós. É como se todo o universo juntasse forças para que o nosso desejo, para que a nossa missão se realizasse. Mas para isso, eu preciso fazer um movimento de escolha de 10 minutos do meu dia para meditar, para sentir. Karina, não consegui meditar com o coração da rosa?
consigo meditar com o Ho Oponopono. Para mim, o Ho Oponopono, ele é uma técnica maravilhosa de meditação. Então, eu pego o meu japamala, né? Como eu sou muito agitada, como eu faço a minha meditação? Minha meditação é sagrada na minha caminhada matinal. Então, 6 horas da manhã, 6h10, eu saio de casa e eu vou com o meu Ho Oponopono, né? Vou com o japamala e vou fazendo mantra e vou acalmando os meus pensamentos. Eu brinco que quando eu volto da caminhada, eu quero mudar o mundo, porque a quantidade de insights, eu tenho a sensação de que quando eu estou caminhando e fazendo o Ho Oponopono, é como se anjos estivessem falando comigo, porque começam a vir pensamentos tão lindos, começam a vir assim limpezas tão profundas que às vezes eu não estava nem atenta. Mas por quê? Porque ficar sentada e fazer a meditação tradicional, para mim, para eu, Karina, não funcionou. Tá? Eu já tentei, eu já fui até para retiro budista em que eu fiquei 10 dias meditando, mas depois eu não consegui manter a prática. Então a caminhada, eu estou movimentando o meu corpo, então eu estou movimentando essa energia, essa agitação que há em mim, e fazendo o Ho Oponopono, eu estou concentrando a minha mente nos pensamentos de limpeza e de reconexão com o meu sonho. Então leva até mais de 10 minutos. O que eu quero dizer com isso? Que pra gente identificar o nosso propósito, o nosso farol, a nossa força pessoal, é importante que a gente encontre uma ferramenta para concentrar a nossa mente. Para você pode ser a técnica do coração da rosa, pode ser a meditação tradicional, pode ser o Ho Oponopono, pode ser uma música que você coloque ali por 10 minutos uma música e você consiga desacelerar a sua mente. Não importa, tem milhares de ferramentas. Pode ser uma oração, pode ser que você pegue o teu livrinho de oração e o simples fato de você pegar ali 10 minutinhos por dia, ler uma oração, ficar em silêncio, você se conecte com a tua força, com o teu propósito. Né? Então, sim, existem milhares de caminhos e você só precisa identificar aquilo que funciona para você, mas para isso você tem que estar disposta a se comprometer 10 minutinhos do seu dia para se conectar com a tua missão, com o teu propósito, tá? E aí ele nos ensina também, ó, o que ele nos ensina? A técnica de hoje. Primeira técnica que ele traz é essa técnica da introspecção. Então é você selecionar 10 minutinhos no seu dia. Ele diz muito da importância de rituais. Então, Karina, escolhi a meditação, escolhi a oração, escolhi o Ho Oponopono. Que você procure fazer esta prática no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo lugar. Porque o teu cérebro ele vai criando aquela rotina, aquela familiaridade. Então é mais fácil de você se manter firme neste propósito, nessa ferramenta que você escolher, tá? Então ele coloca essa importância da introspecção, 10 minutos do seu dia para você parar e refletir sobre o teu propósito, sobre a tua chama, sobre os teus talentos, né? Então, o que eu sou bom? Pega esses 10 minutinhos, o que eu faço bem? O que me diferencia? O que as pessoas me elogiam? O que as pessoas dizem para você? Olha, Carla, você faz muito bem isso. Olha, Raquel, você faz muito bem aquilo. Olha, Wellington, você faz muito bem aquilo. O que as pessoas... Porque as pessoas são espelhos. Elas estão nos contando que às vezes a gente ainda não está enxergando. Então, para esses 10 minutinhos. E aí ele vai para a segunda técnica do livro, que é o que? Ele chama de 5 etapas para despertar e alcançar o teu objetivo, tá? Então, o que ele coloca? Que o segredo do sucesso é a constância de propósito. Então, ele coloca 5 passos, tá? Pra gente acessar esse propósito em nós e alcançar os nossos sonhos. Primeiro, é ter uma imagem clara do resultado desejado, tá? Então é o que a gente já vem conversando. Visualização, ele fala também do quadro dos sonhos, de você utilizar imagens. Então eu quero reformar minha casa, eu quero viajar, eu quero ser promovido no trabalho, eu quero melhorar minha conta bancária, né? Então ele fala dessa criação do nosso cérebro, né? De você, e o cérebro, como eu já expliquei para vocês, ele traz no livro também, o nosso cérebro ele aprende por meio de imagens. Então, quanto mais eu consigo visualizar esta imagem, quanto mais eu consigo me conectar com o resultado, com aquilo que eu quero alcançar, mais o meu cérebro vai procurar respostas, mais o meu cérebro vai estar focado em enxergar oportunidades ao nosso redor. Tá? E aí quando ele coloca na imagem clara, o que ele coloca de muito importante, tá? Que você coloque no papel. Ele reforça muito isso no livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari e a gente também aprende isso em vários cursos de neurociência. Por quê? Lembra lá? Cérebro passa em média de 60 mil pensamentos por dia.
Quando eu escrevo, ou quando eu recorto uma imagem, ou quando eu me concentro naquilo no papel, eu estou dando um comando para o meu cérebro de que diante daqueles 60 mil pensamentos, aquele um pensamento é mais importante que os outros. Então, eu dou um comando neural, tá? De foco naquele pensamento. Por isso que é tão importante a gente escrever. Ah, Karina, não vou escrever, eu uso muito o celular, como a gente conversou. Vou separar imagens do Pinterest, vou ter uma pasta comigo no WhatsApp. Não importa, desde que você faça um movimento concreto de colocar aquilo no papel, de separar imagens, de organizar aquilo, porque isso vai dar força neural para você continuar mantendo a tua mente focada e o teu foco e a tua concentração em cima do teu propósito, tá? Segundo passo que ele diz, que é um pouquinho desafiador no meu ponto de vista, tenha a imagem clara do teu sonho, do teu propósito, então coloque uma pressão positiva em si mesmo. Então ele coloca que muitas vezes a gente entra no automatismo e se a gente coloca uma pressão em nós para realizar o nosso sonho, a gente aumenta essa força, né? Eu, Karina, como psicóloga, digo que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas não funcionam bem sob pressão, ou a importância do autoconhecimento, tá? Eu mesma no passado, se eu colocasse muita pressão sobre mim, eu não fazia. Eu acabava me sentindo sufocada, pressionada pela necessidade de liberdade, eu me sentia obrigada a fazer algo e aí eu me desconectava, tá? Então essa é uma característica que ele traz no livro, dessa pressão positiva, não precisa ser algo tão denso, tão forte, mas que isso pode ser um estímulo. E ele coloca como exercer essa pressão sobre si mesmo. Ele fala do compromisso público. Então, eu quero muito realizar algo, de você se comprometer e contar para algumas pessoas que você está em prol daquele objetivo, tá? Então eu, Karina, como psicóloga, só coloco essa ressalva. Hoje pra mim funciona, porque quando eu me comprometi com vocês, né, falei assim, puxa, eu vou fazer a live dos 28 dias, vou seguir aqui os 28 dias de gratidão. Quando eu fiz esse comprometimento público com vocês, mesmo os dias que eu tava cansada ou que eu tinha outro compromisso, eu falei, não, eu fiz um compromisso. Então hoje, essa pressão positiva, ela funciona comigo, tá? Hoje. Mas por muito tempo ela não funcionou. Né? Então eu só coloco essa ressalva, né? Observe em você como é que essa pressão funciona. Se ela realmente te motiva, te inspira, te dá aquele empurrãozinho, ou se ela acaba sufocando a tua força, né? Te paralisando. Então essa é a única ressalva que eu coloco, observe, porque isso é muito pessoal de cada um, ok? Terceiro passo que ele diz então, ok, eu já tenho uma imagem clara do que eu quero, eu tenho clareza do que eu tô buscando, eu coloquei um pouquinho de pressão para eu entrar em ação e aí eu tenho que definir um prazo, tá? Então assim, não adianta o sonho, né, a gente tem que transformar em objetivo, porque o sonho eu deito na minha cama, eu fico só sonhando, eu fico visualizando, né, eu fico lá viajando na maionese, como diz uma amiga minha. Quando eu trago para o objetivo, para o concreto, eu digo assim, ok, eu tenho esse sonho, como é que eu vou torná-lo real? Aí eu coloco no papel e eu coloco um prazo. Então eu quero ser promovido no trabalho. Ok, quero ser promovido no trabalho. Até quando? Eu tenho 1 ano para mim. Eu quero fazer uma transição de me tornar terapeuta, de começar a ter meu consultório e sair da empresa CLT. Ok, em quanto tempo? Karina, eu consigo fazer em 1 ano. Eu consigo fazer em 2 anos. Porque quando a gente coloca um prazo, a gente dá foco naquilo. Porque a gente tem um tempo limitado, porque senão fica muito solto. 1 hora eu vou fazer, 1 hora eu vou fazer. E a gente não se compromete. Então, quando a gente coloca um prazo, a gente, limita. Então, qual é o teu objetivo hoje, né? E sabe uma coisa? Deixa eu voltar aqui, quero compartilhar uma coisa com vocês. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Quando eu fui fazer o Caminho do Sol, eu fiz uma peregrinação de 11 dias de caminhada. Davam 250 quilômetros, mais ou menos, que eu tinha que percorrer em 11 dias. O que acontece? Eu fui com esse sonho de fazer a peregrinação. Quando eu olhei, 250 quilômetros, 11 dias caminhando sozinha com uma mochila nas costas, eu caminhava em média de 5, 6 horas por dia, né? Uma média de 28 quilômetros por dia. Quando eu olhei aquilo, né? Aquela distância toda, o meu cérebro deu curto-circuito. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir.
É muito longe, é muito difícil, nossa senhora, é muitos quilômetros. Por quê? Porque é algo muito longe. Às vezes a gente olha o nosso sonho e parece muito distante. Então, o que eu aprendi no caminho do sol, inclusive com eles, né? A reduzir o nosso sonho em pequenas metas, em pequenos objetivos. Então, o meu sonho é esse, o meu propósito é esse. É muito grande? Como é que eu posso dividir em pequenas metas para eu chegar lá? Porque quando eu conquisto uma pequena meta, me dá aquela sensação de euforia. Puxa, mais um passo vencido. E aí você vai para a segunda. Pô, segundo passo vencido. Aí você vai se aproximando do teu sonho sem sofrer com, nossa, parece tão distante. Porque se é muito distante, a gente tem a tendência a desistir no meio do caminho. E quando você atinge pequenas metas, você tem esse estímulo. Mais uma meta que eu atingi, você reforça em si esse entusiasmo para continuar persistindo. E aí lá no caminho do sol, o que eles faziam? Eles davam um mapa para nós e nesse mapa tinha, olha, hoje você tem que andar então 28 quilômetros. Só que você vai andar 2 quilômetros e você vai encontrar à sua direita um pé muito grande, né? Uma plantação de eucalipto. Então a minha meta era o quê? Chegar na plantação de eucalipto. Quando eu chegava na plantação de eucalipto, tinha cumprido ali 2 quilômetros, 3 quilômetros, meu cérebro entendia, puxa, meta vencida, já caminhei uma parte. Então qual é o próximo percurso? Quantos quilômetros eu tenho que andar agora para chegar até onde? Então isso para o nosso cérebro, gente, para o nosso cérebro poupar energia, para o nosso cérebro ter a consciência de que é possível, porque nosso cérebro e a gente precisa acreditar que o nosso sonho é possível. Se o nosso sonho está muito distante, a gente acha que não vai realizar. Se eu divido esse sonho em pequenas metas, eu consigo torná-lo palpável, eu consigo torná-lo concreto, que é o que ele traz então aqui no terceiro passo, né? Defina um prazo e dentro desse prazo crie pequenas metas até chegar no teu sonho, até chegar no teu propósito de vida, né? Então com isso vai facilitando a nossa caminhada. E aí o que ele coloca como quarto passo? Ele coloca a regra mágica dos 21 dias, que aí já é pra gente desenvolver um hábito. Então qualquer que seja o teu propósito, né, o teu objetivo, que a gente crie uma ação, né, por 21 dias para persistir. Então, por exemplo, Karina, eu quero muito alcançar esse crescimento na carreira, ou eu quero fazer uma transição, ou eu quero muito ser mãe, né? A gente tem ali o teu sonho, nosso objetivo maior, mas o que eu posso fazer, né? Que ação que eu posso fazer por 21 dias que me fortaleça diante desse desafio, desse objetivo que eu quero alcançar. E aqui ele ensina, ele nos orienta a fazer a técnica da rosa, né? Da meditação do coração da rosa. Por quê? Porque se eu me comprometo por 21 dias, enquanto eu tô focado no meu objetivo, por 21 dias a aderir àquela ferramenta do coração da rosa, de meditar todos os dias por 10 minutos no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, né? Na mesma oportunidade, eu crio o hábito de cuidar da minha mente, de fortalecer a minha mente para caminhar para aquele objetivo. Então, o que ele diz? Que você pode pegar nesses 21 dias, seus 10 minutinhos e trabalhar a visualização do que você quer. Então você pode fazer ali 10 minutinhos, por exemplo, eu funciono melhor de manhã. Se eu faço de manhã esses rituais, o meu dia rende. Se eu acordo de manhã meio cansada, meio preguiçosa, e aí eu já me atropelo toda na rotina. Então eu procuro fazer o meu ritual sempre cedinho, eu chego 7h30 da caminhada, 7h20, eu paro ali, né? Eu pego o meu livrinho de oração e eu começo a visualizar e fazer a gratidão, né? Fazer o exercício de gratidão pelo meu dia, que foi a ferramenta que eu escolhi, então eu agradeço todo dia pelas minhas bênçãos, pelas coisas do dia anterior, né? Então eu me conecto ali com aquela força, acalmo a minha mente e isso me dá uma energia gigante. E o dia que eu não faço de manhã, gente, parece que o meu dia não rende. Parece que o meu dia inteiro é atropelado, que 10 milhões de coisas acontecem para testar a minha paciência, para testar o meu humor. Então esse compromisso de 21 dias, eu criei o ritual matinal de concentrar os meus pensamentos no que eu quero. Lembra lá, a gente aprendeu tanta ferramenta maravilhosa no desafio da magia. Então eu pego, eu visualizo o meu dia, eu visualizo o meu sonho, eu visualizo oportunidades acontecendo, né? E isso vai me dando a sensação de força. E aí, por último, o quinto passo é desfrute do processo. Então, o que ele diz no desfrutar? Não pode ser pesado.
dedicar um tempo para você, para o seu sonho, não pode ser uma obrigação. Não pode ser porque o livro disse, ou porque a Karina disse para vocês, ou porque um psicólogo disse. Não pode ser por obrigação, ou porque alguém disse, ou porque alguém falou que você tem que fazer. Tem que ser leve. Tem que ser alegre. Pô, eu quero fazer isso por mim, eu quero fazer isso pra minha família, eu quero fazer isso pelo meu filho, porque quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô focada no meu propósito de vida, pô, eu me torno uma mãe melhor, eu me torno uma companheira melhor, eu me torno uma profissional melhor. Então tem que ser leve, né? A importância de desfrutar desse caminho. E, gente, de coração aberto pra vocês, desde janeiro, né, muitas coisas aconteceram na minha vida em dezembro, né, foi tudo muito tumultuado e muitas mudanças, eu venho vivendo muitas mudanças. E quando eu fiz o desafio da manhã da gratidão aqui com vocês, os 28 dias, mexeu um negócio tão forte em mim, de reconexão com a minha força, que assim, agora as coisas estão fluindo. Por exemplo, essa semana eu peguei muito forte e falei assim, qual é o meu propósito? O que eu realmente quero fazer? E eu amo ensinar, eu amo dar palestras, eu amo dar treinamento, sabe? Eu amo levar conhecimento para as pessoas, né? E eu falei, pô, por que não unir isso a viagens? Pô, eu queria fazer palestras viajando, eu queria que pessoas me convidassem, me contratassem de outras regiões, que eu tivesse a oportunidade de ensinar isso, né, para outras pessoas. Pois, gente, uma universidade que eu presto serviço de Santa Catarina viu o meu trabalho, viu uma live, já tem um tempinho que eu não trabalhava com eles, e aí ontem me mandou uma mensagem se eu não quero ir uma vez por mês fazer um treinamento para eles em Santa Catarina. Aí eu falei, puta, universo, lembrei na hora da Beth Russo e falei assim, vida, me surpreenda, como pode melhorar? Porque eu falei assim, gente, essa semana eu comecei a tomar consciência, a retomar esse propósito, né, esse sonho dentro de mim, e do nada, um lugar que eu trabalhei já há um bom tempo, prestando serviço online, me chamou não só para online, mas para o presencial. Então olha a força que a gente tem quando a gente está limpando, né? Quando a gente está limpando o negativo e focando naquilo que a gente quer. Então o universo, ele é muito grande, né? Carla, é conexão, sabe? É conexão com a gente, com a nossa força criadora. Eu vou dizer para vocês de novo, lembra aquela frase que eu ouvi no treinamento, né? Que o rapaz dizia assim, Deus só descansou no 7º dia porque ele permitiu que nós, seus filhos, continuássemos criando o nosso planeta. Então nós somos deusinhos, deusinhas, nós somos parte do plano maior. Nós estamos, com cada gesto, com cada escolha que eu tenho, nós estamos criando, nós estamos co-criando o nosso planeta, a nossa realidade. Né? Então, quando eu vibro no positivo, quando eu vibro ali, sabe, no sonho, no que eu quero, quando a minha mente está concentrada naquelas conquistas, naquilo que é importante para mim, eu ganho força. E se eu ganho força, o universo conspira. Né? Aí eu e o Wellington conversamos esses dias, né? Ai, Karina, mas parece que quanto mais eu tô focado, começa a aparecer um monte de problema no caminho até eu conseguir. Será que esse negócio não tá indo na contramão? Será que esse foco não tá indo, né? Ao invés de me ajudar, não tá piorando tudo? Gente, para uma casa ficar limpa, a gente precisa varrer debaixo do tapete, a gente precisa passar o espanador nos móveis, né? A gente tem tanta crença negativa, a gente tem tanta limitação dentro de nós, tantos medos, tantas preocupações, que quando a gente coloca foco no positivo, que quando a gente coloca foco no nosso sonho, a gente também está fazendo uma limpeza. Entendeu? E quanto mais eu limpo, e os problemas podem surgir, vão surgir desafios. Eu não contei pra vocês, gente, nesse percurso todo, o meu celular quebrou, o meu notebook quebrou, né? O que foi esses dias também que aconteceu? A minha internet deu problema, porque são problemas que vão acontecendo para também nos colocar na nossa fé, na nossa força, no nosso propósito. Mas isso é limpeza. É limpeza, isso vai nos fortalecendo, porque quando acontece prestem atenção nisso, quando acontece um problema, uma dificuldade, uma adversidade, algo que nos frustra, se você está focado no teu sonho, a gente se fortalece diante daquele problema, a gente se fortalece ainda no caminho que eu quero realizar. Agora, se eu estou fragilizado, eu deixo esse problema me destruir. E aí eu entro no sofrimento, na reclamação, na dor. Então os problemas, eles acontecem pra gente se fortalecer. E aí eu fecho a nossa live com um complemento desse livro, que é maravilhoso também, ó. Viva a Sua Missão, do Bruno Gimenez.
ele coloca 2 missões de vida que nós temos. A primeira missão de vida, o primeiro propósito de vida, ele chama de missão de vida genérica, que todo ser humano tem essa missão de vida, que é o quê? Evoluir. Evoluir. Né? Então ele coloca que quando a gente nasceu, o compromisso que a gente tem aqui genérico, que é meu, que é seu, que é de todos nós, é evoluir como ser humano. Tá? Então, se eu ainda não sei, aí ele vai para a segunda missão, que é a missão de vida no trabalho, que é uma missão de vida profissional, que é como eu contribuo para a humanidade. Mas antes dessa missão é evoluir como mãe, evoluir como esposa, evoluir como pessoa, evoluir como amiga, né? Então a minha missão de vida genérica, o meu dharma inicial é evoluir como ser humano. E essas dificuldades são provas da escola. A gente passa por provas, por desafios, por expiações para evoluir a nossa força, para despertar, para me testar. Tive um problema, reagi com positividade, com força, resolvi, ou entrei no desespero, ok, então eu ainda estou aprendendo, né? E no livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari, ele coloca assim, mestre, quando é que eu sei que eu já evoluí o suficiente? E aí ele responde assim, enquanto você estiver respirando, significa que você ainda não evoluiu o suficiente. Ou seja, essa missão de evoluir, de despertar como ser humano é eterna. A gente sempre vai ter coisas para expandir e para melhorar na nossa vida. E aí a segunda missão que o livro complementa é descobrir o teu propósito de vida profissional, né? Como é que você veio servir a humanidade? Uma coisa muito importante que ele coloca, tá, nesse propósito de vida, que quando o meu propósito de vida, né, está conectado a contribuir com a vida do outro, este propósito flui ainda mais. Então eu escolho lá um trabalho. Como é que esse trabalho contribui com a vida do outro? E sempre existe uma forma de contribuição se eu procurar, tá? Então esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Eu vou colocar os slides aqui nos stories também para quem quiser printar, né? Ver os passos que ele vai colocando. Mas o convite que eu faço para vocês hoje, gente, é pegue 10 minutinhos do seu dia, se comprometa 10 minutos do seu dia para pensar nos teus sonhos, para pensar no teu propósito, para pensar nos teus talentos, sabe? Para identificar o teu farol, o que te move, para onde você quer ir, 10 minutinhos para você alimentar isso dentro de você. E eu garanto que se você começar a alimentar isso com constância, com fé, as coisas começam a acontecer. As oportunidades começam a surgir. E mesmo que surja uma dificuldade, se você está focado, você vai atravessar essa dificuldade. Você vai conseguir passar por ela porque você sabe para onde você está indo. Você sabe o que você está buscando. Então pegue os minutinhos para ter clareza do que você busca, porque esse também é um grande desafio. Às vezes a gente não sabe o que a gente está buscando, às vezes a gente não sabe para onde a gente quer ir, aí a gente se perde na rotina, se perde no automatismo. Então 10 minutinhos do seu dia para você mentalizar, visualizar e se conectar com o que você de fato quer fazer da sua vida. Seja pessoal, seja profissional, em todas as áreas, seja espiritual. Quero me tornar uma pessoa mais disciplinada? Coloca isso como teu propósito. Quero me tornar uma pessoa mais comprometida? Coloca isso como teu propósito. Quero me tornar uma mãe melhor? Coloca isso como teu propósito. Quero fazer uma transição de carreira? Coloca isso como teu propósito. O propósito ele é muito variável, né? Mas se conecte com a tua força, com o teu sonho. Quer viajar? Coloque isso como teu propósito. Porque se eu tenho esse farol, eu vou criando alternativas, a minha mente vai encontrando alternativas para tornar isso real, tá? A gente vai encerrando por aqui. Na quarta-feira nós estaremos aqui de novo às 8 horas. E aí nós vamos trabalhar o terceiro princípio, que é o princípio de Kaizen, né? Que é uma metodologia japonesa que vai nos trabalhando o quê? O aperfeiçoamento contínuo. E aí o autor, no Monge que Vendeu Sua Ferrari, dentro do próximo capítulo, ele traz 10 passos, né, 10 ações importantes para que a gente trabalhe essa melhoria contínua, para que a gente vá se aperfeiçoando na filosofia Kaizen. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês dessa filosofia japonesa, né? Então você imagina, gente, os japoneses, né, eles são bem-sucedidos, eles vivem muito tempo. Então o autor, ele traz, né, os pilares dos japoneses, dos monges, para ter essa vida mais iluminada, mais longa. Então a gente vai conversar na próxima quarta-feira sobre
sobre isso, tá bom? Eu agradeço de coração, né, a presença de vocês, a participação. Desejo um final de semana incrível para vocês, um final de semana assim abençoado, de muita paz, de muita leveza, de muito amor aí na vida de vocês. E quarta-feira que vem estamos aqui de novo para mais um princípio aí do monge que vendeu sua Ferrari. Então, um grande beijo a todos, gratidão, Magá, Dani, Carla, Wellington, né, Kelly que tá aqui. Muito obrigada mesmo aí pela presença de vocês, tá bom? Um grande beijo.